A grande comissão, um enfoque etnocêntrico, esse foi o título da nossa lição de hoje. Etnia fala de pessoas. E de manhã eu expliquei a diferença entre povo, nação e etnia. Povo, nós falamos de um conglomerado de gente. Um povo necessariamente não precisa ter nação. Existem povos que não têm nação, mas é um povo. Não é uma nação, mas é um povo que não tem uma nação. Etnia é cada indivíduo que faz parte de determinado grupo. E nações somos nós aqui, Brasil, e por aí vai. Isso é uma nação. Então a grande comissão, ela, irmãos, e essa é a nossa responsabilidade, irmãos. Essa é a razão de existir igreja. Tem muita gente que pergunta para que existe a igreja. Vamos lá no texto, que o texto vai ensinar por que é que existe igreja. Capítulo 28, aonde o Jefferson leu. De novo, leia capítulo 28 e verso 19. Olha a razão. Irmão, a igreja não é só para nós irmos aqui cultuar. A igreja tem uma finalidade. A igreja tem um propósito. É que nós nos envolvemos tanto com a nossa própria vida, com as nossas próprias coisas, que esquecemos que nós temos um propósito, que esquecemos que nós temos uma responsabilidade. Qual foi a promessa que o Cristo fez para nós? Mateus 16, 33. Não precisa não, fica aí onde você está. Ele diz: buscai o meu reino, ou buscai a minha justiça. E as coisas que nós estamos colocando em primeiro lugar, ele diz: eu acrescento. E nesse texto aqui ele vai dar a razão da existência da igreja, que não é só para vir aqui pedir, não é só para vir aqui chorar, é para vir aqui para você ser lembrado que você tem uma responsabilidade. Vocês, cada um de nós aqui, temos uma responsabilidade. Qual é? Leia, Jesus. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. É 28, 19? Isso. É que eu estou dando contexto no 18, eu vou ler 19. Tá. 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores. Por partes. Ide. Esse verbo é um imperativo. Não é opcional. Ele não está dizendo, ó, vão se vocês quiserem. Vai se der na cabeça. Vai se der na telha. Não. É uma ordem. Grifa, você tem uma caneta? Grifa aí na sua Bíblia o id. É o verbo que está no imperativo. Ou seja, é uma ordem que você tem que seguir. Ele não está dizendo os pastores, os evangelistas, os cooperadores. Não. Ide e fazer discípulo. Ide, e aí ele diz: ensinai todas as nações. Quando você vem na igreja, você vem para aprender, para poder ensinar. Amém, meus irmãos? Amém. Porque não tem como você ensinar se você não aprender. Então ele diz: olha, ensine todas as nações. Para isso eu tenho que vir aprender, para eu poder ensinar. Aí a razão da existência deste prédio aqui. Aí a razão da existência dessa instituição aqui. Porque é nessa instituição que você entra, que você se converte, que Deus trabalha na sua vida, para você seguir a ordem que Ele está dando a você. Ide e ensinar. Como é que alguém vai ensinar alguém se não sabe, nem ele mesmo não sabe para onde vai? Se nem ele não tem segurança, se morrer agora, se está salvo, como é que vai ensinar? Então você vem aqui para você aprender, para você cumprir a ordem, a grande comissão.
comissão, ou seja, cumprir a ordem de pregar o Evangelho. Continua. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu perguntei de manhã aqui, fiz uma pesquisa de manhã aqui, a pesquisa não foi muito boa não. Porque eu perguntei para os irmãos, quantos dos irmãos passaram por um discipulado? Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, acho que o único que foi por mais tempo aqui, acho que foi o Gilvão, que foi 6 meses. A grande maioria pegaram, jogaram dentro d'água e acabou. Se eu não quero nem perguntar, que é para não espantar o freguês. Mas quanto de nós fomos ensinados que nós estávamos... Eu mesmo me batizei sem saber o que estava fazendo. Eu não tinha a mínima noção do que eu estava fazendo. Eu só queria me batizar, porque eu falei, vou me batizar, porque se eu me batizar eu vou falar língua estranha igual aos irmãos. Aí vou comer o pão e o suco, porque deve ter alguma coisa muito extraordinária naquele pão, naquele suco, que eu vou ficar igual aos irmãos. E me deram um banho de água. Mas antes de dar o banho de água, você tem que ser ensinado. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que saber o porquê que você está se batizando ali naquele lugar. Para isso é preciso que nós sejamos ensinados, discipulados. Então a ordem para a igreja do Cristo é que ela seja por natureza ensinadora. Não é o pastor Luiz. Irmãos, os irmãos pensam, não, quem tem que se virar é o pastor Luiz. Eu vou ensinar todo mundo? Eu ensino vocês aqui para que vocês saiam lá e ensinem as pessoas a qual vocês vão ter contato, a qual vocês vão lá evangelizar, saber o que vocês estão fazendo e saber o que vocês estão falando. Amém, meus irmãos? Amém. Então essa é a natureza da igreja. É a igreja que prepara, a igreja que ensina, a igreja que dá subsídio para você ser um discípulo de Cristo e fazer discípulo igualmente você é discípulo de Cristo. Agora vamos para Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18. Marcos 16, verso 15 a 18. A igreja achou, né? Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. É para pregar para todo mundo. O Evangelho não é parcialista. O Evangelho é para todos os homens. Do melhor ao pior, se é que tem melhor, todos são piores. Então, para pregar para os piores homens do mundo. Você era o pior homem do mundo, o Evangelho chegou em você. Você era a pior mulher do mundo, o Evangelho chegou em você. Transformou você, trabalhou em você. Agora a ordem é que eu faça a mesma coisa, dê oportunidade para aquele que está lá fora também se tornar uma pessoa melhor. Sabe, também se tornar um discípulo de Cristo. Amém? Então a ordem é para você ir lá. Não é como o povo dizia antigamente, engolir fogo. O Evangelho foi dado para todas as pessoas. Você teve oportunidade, dê essa oportunidade para alguém também. Irmão, o seu trabalho só é abrir a boca. Você não tem que convencer ninguém de nada. Porque segundo a Bíblia, lá em João capítulo 16, quem convence o homem do juízo, da justiça e do pecado é o Espírito Santo. Você só tem que abrir essa boca e falar: Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, e Jesus vai voltar para buscar a sua igreja para levar para junto dele. Amém, meus irmãos? É só isso que você tem que fazer. É difícil? Não, não é difícil. É só abrir e falar. Agora, para abrir e falar, tem uma condição que nós vamos ver já já. Continua. 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora, como é que o indivíduo pode exercer fé se ele não crê? Como é que o indivíduo passa a crer? Vamos para Romanos capítulo 10. Nós lemos de manhã, vamos ler de novo. Como é que o cidadão passa a ter fé? Como é que ele passa a crer? Como é que você passou a crer? Vamos ler em
capítulo 10, versículo 8. Romanos capítulo 10, versículo 8. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você. A mensagem de Deus está junto de ti. Ou a mensagem de Deus está na tua boca. A mensagem de Deus está dentro de você, está na sua alma, impregnada em você. Continua. Nos seus lábios e no seu coração. A mensagem deveria estar impregnada em todo o seu ser, é o que Paulo está querendo dizer. Está junto de ti, está na sua boca, está nos teus lábios, está na tua alma. Então você só faz abrir a boca santa e falar: Jesus é bom e o diabo não presta. Amém, meus irmãos? Amém. É claro que eu estou simplificando aqui, você vai ter que dar uma explicação um pouquinho melhor para o pecador, para você convencer que ele é um pecador. Porque o problema do pecador é que ele acha que ele não é um pecador, porque ele não rouba, ele não mata, ele não estupra, ele não faz isso, não faz aquilo. Agora, aí se você está lá evangelizando o camarada, aí ele fala: mas do que eu tenho que me arrepender? Do que? Eu não roubo, eu não estupro, eu não mato ninguém, eu pago meus impostos, eu sou uma pessoa boa. E isso vai falar o que para ele? Então tá bom, tá certo, então acho que você não precisa ser salvo mesmo não, aqui é só eu mesmo. É isso? Porque o pecado do homem não é isso, isso é a consequência. Você tem que mostrar para ele a causa disso. Mas o fato dele não cometer esses pecados torpes não faz dele melhor do que qualquer pecador do mundo. Ele é tanto pecador quanto o indivíduo que faz as piores coisas do mundo. Qual é a diferença entre um cidadão, dois cidadãos? Um mata, esquarteja, come a carne, taca fogo e joga no lixo. E o outro não faz nada disso. Qual é a diferença entre os dois? Nenhuma. Os dois são pecadores do mesmo jeitinho, que precisam de Cristo do mesmo jeito. Não é a causa, aliás, não é o efeito que nós temos que falar. Nós temos que falar a causa que está gerando o efeito daquilo ali. Aí você precisa sentar, aprender, estudar, para você saber, falar: isso tudo que você está falando aí, você pode até não fazer, mas você continua sendo um pecador. E aí você tem que mostrar para ele qual é o grande pecado dele. Amém, meus irmãos? Continua. É o 17? Isso. Não. Romanos 8. Isso. O que Moisés diz é isso: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. 9. Se você disser com a sua boca: Jesus é o Senhor. Agora por partes, como é que uma pessoa vai confessar que Jesus é o Senhor se ela não sabe nem quem é o Senhor? Você só confessou aqui porque alguém falou que existe um Senhor, porque alguém falou que existe um Salvador, porque alguém falou que você é um pecador, e aí você entrou e falou: não, Jesus Cristo é o Senhor, é esse aí que eu preciso servir, é esse aí que eu tenho que confessar meus pecados e dizer que Ele é o Senhor. Continua. E no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. 10. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. 11. Porque as Escrituras Sagradas dizem que crer nele não ficará desiludido. Pronto. Agora, se não tiver alguém para ensinar, como é que as pessoas vão chegar a crer no Cristo? Como é que elas vão chegar a crer na palavra de Deus se não tem ninguém que abra a boca para dizer para ela que ela é uma pecadora, que ele precisa de um Salvador? Vamos para Atos agora, para vocês verem a importância do que eu estou falando aqui. Eu falei de manhã do Atos capítulo 8. Foi 8 que nós vimos de manhã? Quem estava aí? Me ajuda aí. Do diácono Filipe. Me ajuda aí, irmãos. Da passagem do 8:26. Hã? 8:26. 8:26. 8:26. O diácono Filipe, vou dar o contexto para vocês, para não ler o texto todo aí na sua casa.
estava caminhando, e lá veio o mordomo-mor da Etiópia. E ele estava lendo o profeta Isaías e não estava entendendo o que estava lendo. Agora, leia aí, a partir do versículo 29. Veja bem, irmão, se não tiver quem ensine, as pessoas não vão crer. As pessoas não vão chegar até o Cristo. Se não tiver quem fale, se não tiver quem explique. O nosso problema é que nós ficamos tão atolados em nós mesmos, que nós esquecemos da nossa responsabilidade. Nós esquecemos que nós temos um compromisso. Nós esquecemos que nós temos algo a fazer. Ah, pastor, mas minha vida, eu estou perguntando em sua vida. Eu estou falando o que você tem que fazer. Eu estou falando do que você foi chamado para fazer. Você foi chamado para abrir a boca. Aonde você estiver, você foi chamado para abrir a boca e dizer que tem um Salvador. Que dizer que a pessoa que está sem o Cristo vai morrer e vai para o cinco dos infernos. Amém, meus irmãos? Nenhum de vocês quer ir para lá. Ou quer? Não? Então, se eu não quero ir, eu tenho que fazer o máximo possível de salvar a gente de lá. Eu não posso deixar que as pessoas vão para lá sem que pelo menos ela ouça o Evangelho. Ah, mas tem muita gente pregando. Eu não tenho nada a ver com muita gente. Eu tenho a ver com vocês. Eu tenho a ver com a igreja que eu prego. Eu tenho a ver com a igreja que eu ensino. Eu tenho a ver em ensinar vocês que vocês ainda têm um compromisso. E esse compromisso vocês fizeram no dia que vocês aceitaram a Cristo. Vocês se comprometeram com Ele, de ouvir o ID e anunciar o Evangelho da salvação a todas as pessoas. Amém, meus irmãos? Leia o verso 29. Então o Espírito Santo disse a Filipe. Agora nós vamos começar aqui por partes. Então disse quem? Disse o Espírito Santo a Filipe. Ô irmão, por que a igreja? Por que a igreja? Eles falam igreja no geral. Por que o fervor já não é mais o mesmo? E de manhã eu expliquei muito bem isso aqui. Por que a espiritualidade não é mais a mesma? Por que os sinais que Marcos falou lá, e estes sinais seguirão aos que creem? Por que nós não conseguimos mais ver as maravilhas de Deus? Por que nós não conseguimos mais ver os santos movimentos do Senhor dentro da igreja? Porque o nosso compromisso com Deus está sendo relegado ao último plano da nossa vida. Eu já falei a vocês que se tem uma coisa que Deus não desperdiça, é o poder de Deus dele com quem não quer fazer nada. E a igreja não quer fazer nada. A igreja quer fazer tudo para ela. Nós fazemos tudo para nós. Nós nos esforçamos. Nós lutamos. Nós levantamos cedo, levantamos de madrugada, vamos nos arrastando, vamos doentes, mas estamos lá. Mas quando se trata na obra de Deus, não dá, pastor, o senhor está exigindo demais. Percebe, irmão? E aí a gente quer que Deus mande poder. Que poder que Ele vai mandar para nós? Que graça que Ele vai mandar para nós se nós não queremos fazer nada? Se nós não queremos nos esforçar para evangelizar, para trabalhar na obra, Ele não vai desperdiçar a sua graça com a igreja. Mas Ele vai mandar da sua graça para a igreja a hora que a igreja se comprometer com Cristo e com a sua obra. Amém, meus irmãos? Nós vamos ler. Não é nada da minha cabeça, da invenção. Está tudo na Bíblia que eu estou falando aqui. Continua. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e
e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Aí Felipe vai e pergunta para o rapaz: você está entendendo o que você está lendo aí? Entendes tu o que lê? Se alguém chegar para você, ou você tem condição de chegar para ele e perguntar: você está entendendo o que você está lendo aí? Será que você pode falar isso? Porque, irmão, a Bíblia não é um gibi. Ela não é um gibi. Ela não é um jornal. Ela não é uma revista. A Bíblia é a palavra de Deus que traz salvação a todos os homens. Amém, meus irmãos? É com a Bíblia que nós trabalhamos. É da palavra que nós falamos. Então, se alguém souber que você é crente e essa pessoa tem uma dúvida sobre a Bíblia, e uma dúvida crucial para esclarecer a mente dela, até para ela se achegar a Jesus, e ela chegar em você e perguntar a você, você vai estar apto para responder? Você vai estar apto para dar explicação para ela? Você vai estar apto para fazer ela entender a palavra assim como você entendeu um dia? Irmão, isso não é brincadeira não. Isso não é brincadeira. Nós é que estamos brincando. Nós é que não estamos levando a sério o Evangelho. Mas isso aqui não é brincadeira. Vai ser pedido conta para você. A não ser que você não crê nem mais no arrebatamento. Aí se você não crê no arrebatamento, está perdendo tempo aqui. Porque se você crê no arrebatamento, vai ser pedido conta a você. E lá não vai ter desculpinha esfarrapada que vocês dão para mim não, hein? Lá você vai ter que abrir a boca e vai ter que falar: ah, eu não fiz, porque eu estava com preguiça. Eu não fiz porque eu não levei a sério o Evangelho. Eu não fiz porque eu não quis. Eu não fiz porque eu tive minha vida por mais importante do que a tua obra. Eu não fiz porque eu achei que não era tão sério. É isso. Meus irmãos, nós fomos chamados para fazer discípulos. E alguém vai perguntar para você. E alguém vai pedir explicação a você. A igreja brasileira está doente. E não é de hoje. A Bíblia diz que o Espírito chegou em Filipe e falou: vai lá. Sabe qual que é? Você começa a detectar a doença dentro de uma igreja quando ela começa a substituir as coisas dentro de uma igreja. Quando não tem mais o Espírito, aí começa a inventar moda. Aí começa a inventar porcaria dentro da igreja. Aí começa a colocar coisa que não é para colocar dentro da igreja. Por quê? Irmão, nenhum espaço fica vazio, já falei isso a vocês. Ou você está cheio de Deus, ou você está cheio do diabo. Mas vazio ninguém fica. Felipe só teve condição do Espírito chegar e falar: olha, vai lá. Porque Felipe estava cheio do poder de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. E a igreja tem que estar cheia do poder de Deus. Nós vamos chegar lá. Leia. Verso 31. Como posso entender se ninguém me explica? Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Irmão, tem hora que eu fico revoltado mesmo, no último grau. Porque vem para mim esposa de obreiro perguntar coisas da Bíblia para mim. Tem lá o esposo, meu Deus. Cadê esse macho da casa? Cadê o cabeça? O cabeça é o homem. A mulher dele tem que, primeira pessoa que ele tem que correr para saber alguma coisa da Bíblia é o esposo, não é o pastor. O pastor é a última coisa. Não, mas a Simão vem perguntar para o pastor, porque o homem da casa não lê Bíblia, não ora, não busca.
pastor, eu fico revoltado, irmão. Eu fico revoltado na minha vida quando vem mulher de pobreiro perguntar alguma coisa para mim da Bíblia. Porque nós temos o compromisso de saber esta palavra, porque alguém vai perguntar para mim, alguém vai perguntar para você, como é que eu posso entender se não tem quem explique para mim? E é para nós todos sabemos, ensinando, em todos nós aqui, que professamos a Cristo, que aceitamos a Cristo, que andamos com Cristo, temos que saber a palavra de Deus, sim, Senhor. Amém, meus irmãos? Senão Jesus tirava a Bíblia da mão de você e deixava só na minha mão. Mas ela está na mão da igreja, porque ela é a palavra de Deus para a sua igreja. Então a sua igreja tem que saber desta palavra sim. Tem que aprender esta palavra sim. Tem que ler, tem que comer, tem que estudar. Porque você vai ser solicitado. E eu não vou estar com você. Amém, meus irmãos? E você não vai poder, olha, me espera aí um minutinho que eu vou mandar aqui uma mensagem para o meu pastor, ele vai responder para nós dois aqui. Olha que vergonha. Você está evangelizando, e aí a pessoa perguntando, porque não está entendendo, não, pera aí, eu vou mandar aqui no seu pastor, vai aqui, ele vai responder para mim, para tudo, porque nem eu sei para mim mesmo. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, é uma vergonha. Crente, 300 anos de evangelho, vai abrir a Bíblia, você fala, ó irmão, está lá no livro de Obadias. A gente não é besta, a gente vê. O crente está lá no Novo Testamento, folheando o Novo Testamento, meu Deus do céu. Nós somos chamados e temos um compromisso sério com Deus, não é comigo, é com Deus que vocês têm o compromisso de evangelizar. Amém, meus irmãos? Amém, Senhor. Continua. Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua mão. Tá bom, olha irmão, olha só o que esse homem estava lendo. Ele estava lendo a respeito do Messias. Ele estava lendo a respeito do Cristo. E aí ele pergunta, ele está falando de quem? Isaías está falando dele? É a pergunta que ele fez para o Filipe. Isaías está falando dele mesmo, ou ele está falando de outra pessoa? Aí o Filipe, um diácono, veja bem, um diácono, que não é um presbítero, não é Pedro, não é Paulo, não é Mateus, não é ninguém, é um diácono, que está dizendo, não meu filho, isso aí está falando do Cristo, aqui eu estou pregando a você, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, que foi para os céus, mas vai voltar para buscar a sua igreja. E aí o eunuco creu e Filipe perguntou, existe alguma coisa que te impede de ser batizado? Não, então vem cá, vamos aqui nessa poça de lama, porque não era um rio, não era um riacho, não era nada. Vamos aqui nessa poça de lama, que eu vou lhe batizar. E o rapaz saiu de lá todo sujo de lama, mas saiu batizado em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então nós trabalhamos com o jogo de vida das pessoas, e você tem que dar conta disso. Agora vai para Atos capítulo 1. Então, o compromisso da igreja é pregar, é anunciar. Agora essa igreja, para anunciar, eu falei a vocês que o problema da igreja brasileira é a falta da manifestação do Espírito Santo em nosso meio. Eu ainda venho de uma geração que a gente viu muita coisa. E quem se converteu assim viu muito mais do que eu. E hoje a gente não vê mais. Muito difícil. E está raro ver as santas manifestações do Espírito. Mas sabe por que está raro? Porque nós estamos atolados em nós mesmos. Estamos atolados em nós mesmos, nos nossos problemas, nos nossos afazeres, nas nossas dificuldades, nas nossas correrias, nos nossos objetivos, que Deus não tem tempo mais. Não temos tempo para Deus mais, não temos tempo para ficar perdendo tempo para vir na igreja orar. Eu não tenho tempo para vir na igreja e ficar aprendendo Bíblia. Eu já sei da Bíblia, então tá, então vai-se embora. Porque aqui dentro é lugar de
sabe Bíblia. Amém, meus irmãos? Porque todos nós aqui estamos aprendendo é da Bíblia. Se tiver algum sabichão, está perdendo tempo aqui, porque aqui é lugar de quem não sabe. Aqui é lugar de quem não sabe, de quem quer saber e de quem vem para aprender a palavra de Deus. Amém? Nem eu, que tenho mais de 25 anos lidando com isso aqui, não posso me arrogar e dizer, eu sei tudo, porque cada dia é uma novidade que tem aqui dentro, meu Deus do céu. Como é que alguém... Não, eu sei, não precisa de aprender nada. Esse negócio de aprender, isso é besteira. Tem tanto texto aqui, irmão, que se você não souber explicar, você passa vergonha. Você passa vergonha. Então você tem que aprender. Agora, qual é o problema nosso? O problema nosso é a frieza espiritual que está corroendo, comendo a vida da igreja. Uma igreja que vai para a obra missionária, para a evangelização, ela precisa disso aí que nós vamos ler agora. Atos capítulo 1, versículo 8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judeia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. A ordem foi: desçam para Jerusalém, fique lá, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Qual é o propósito de um crente ser cheio do Espírito Santo? Ele acabou de dizer: fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo, e depois vocês saem anunciando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da... É aí, mãe, está aí. A resposta você está... mas por que a igreja está xoxa? Está aí, a resposta está aí. A resposta que tanto você pede e que quer que eu dê, está aí a resposta. Por que não? Está aí a resposta. Porque o Espírito Santo na vida de um crente, ele põe esse crente para trabalhar. Amém, meus irmãos? Está na Bíblia, não sou eu que estou falando, está escrito aí. Quando um crente recebe o poder de Deus, ele parte para o movimento. Ele parte para o movimento missionário, evangelístico. Ele tem sede na alma. A alma dele queima, ferve por anunciar o Cristo ressurreto que vem buscar a sua igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Não confunda, que é o que está acontecendo demais nas igrejas. Emoção com o poder de Deus, hein, meus irmãos? Emoção é uma coisa, o poder de Deus é outra. Ah, mas o crente fala língua estranha. E daí? Ah, ele vê. E daí? Vê, eu também vejo. Fala língua estranha? Também falo. E daí? Não, mas é que aquilo lá é uma tocha. Tocha do quê? Tocha para mim, sabe o que é? Uma pessoa que sai botando fogo no mundo com a pregação do Evangelho. Isso aí é tocha. Porque se é tocha aqui dentro, irmão, até o diabo é. De tão fácil que é. Quando o crente está cheio da graça de Deus, ele trabalha, ele produz, ele evangeliza, ele fala da palavra. É para isso que a igreja tem que ser cheia do poder de Deus. Se nós não estamos tendo a plenitude do Espírito Santo, é porque o desejo de evangelizar nosso está lá embaixo e Deus não vai mandar o seu poder mesmo. Porque Deus não desperdiça o seu poder com quem não quer fazer. Deus só manda poder na vida de alguém que quer trabalhar na sua obra, que quer fazer a obra de Deus. Você não vê Deus derramando, você não vê na Bíblia Deus derramando o poder dele sobre vagabundo, sobre preguiçoso, sobre gente que não quer fazer nada. Você não vê. Você só vê Deus derramando o poder dele sobre pessoas que querem trabalhar, querem fazer a obra do Senhor, ainda que ele
mas Ele vai fazer, porque Ele está cheio do poder de Deus. Então o poder de Deus, irmão, não é para você ficar falando línguas estranhas, não. O poder de Deus veio na minha vida, na sua vida, para nós evangelizarmos. Amém, meus irmãos? Amém. É esse o poder que eu quero ver. É esse poder que eu quero ver na igreja, de movimentar vocês, de vocês saírem daqui do culto, ficarem inquietos, enquanto não pregar Jesus para alguém. Eu não vou dormir hoje se eu não falar de Jesus para alguém. É o poder de Deus te movimentando, te colocando para trabalhar, para fazer a obra que você foi chamada de evangelizar. Amém? Agora, olha uma coisa interessante que eu expliquei de manhã, que está lá em Marcos, está ligado com isso aqui que nós vamos falar. Vai para o capítulo 2 de Atos. Olha só o que ele diz aqui. Em Marcos capítulo 16, versículo 17. Esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônio. Eu nem sei, irmão, eu nem sei se caiu um diabo aqui dentro, qual é a reação. Uns vêm para cima para expulsar, e outros vão embora. Fica de longe olhando, e meio desconfiado. Fica na porta. Fica aqui na porta, que se o diabo tentar me pegar, eu já estou indo embora. Se o diabo sair de lá vir para cima de mim, eu já estou a quilômetro de distância. Porque, irmão, os mais antigos congregam aqui no congresso que nós vivemos, sabem como é que nós expulsávamos o demônio aqui. Quando caiu o diabo aqui, ninguém saía espantado, ninguém vinha para ficar olhando, não. Era o pastor Antônio aqui, os obreiros orando aqui, nós orando de lá. Era a mão estendida, e sai diabo, e sai diabo. E o diabo saía. E ninguém arregava o pé, não. E ninguém ficava espantado nem com medo. Todo mundo ficava quietinho aí, expulsando o demônio em nome de Jesus. Mas estes sinais seguirão os que creem. O que eles farão? Expulsarão os demônios e farão mais o quê? Falarão novas línguas. Agora aqui não tem nada a ver com língua estranha, não, tá? Se não saber, já vou explicar logo. Não tem nada a ver com língua estranha isso aqui. Vou provar agora na Bíblia que eu estou falando. Quando Cristo diz aqui, falarão novas línguas, se cumpriu quase que imediatamente essa palavra. Lê Atos capítulo 2. Qual que é o versículo aí? Lê aí então, 8 e 9. Atos capítulo 2, versículo 8 e 9. É isso aí? É isso aí mesmo. Pode ler. E aí, Caleb, está comendo pronto aí, meu filho? Tá, já vamos ouvir já. Lê. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Lê o versículo 7. Começa com o 7. A multidão ficou admirada e espantada. Olha, presta atenção. No versículo 6 diz que eles começaram a falar em línguas. No versículo 7 está dizendo, a multidão ficou espantada. Espantada com o quê? Lê. Lê o 6. Lê o 6 aí. Vamos pegar o 6 aí, eu já estou encerrando. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua. Olha a admiração desse povo que estava do lado de fora, não dentro. Dentro estavam os discípulos dentro do cenáculo e começaram a falar novas línguas. E o povo lá começou a ficar espantado. Como é que é isso aí? Continua. O que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: estas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Olha os detalhes do texto. São galileus, gente ignorante, gente sem cultura, gente sem informação. Onde é que eles aprenderam a falar a nossa língua? Foram para uma escola para aprender a falar a nossa língua? Continua. 9. Nós somos da Pátia, da média. Não, aí tá bom. Pois o resto não lê. Mas eles ficaram espantados porque ouviram os discípulos que estavam lá dentro falando novas línguas.
línguas, e aí do versículo 9 vai dizer quais eram as línguas que eles estavam falando lá dentro, e o povo vai dizer, mas se maravilhavam porque ouviram eles falar das grandezas de Deus em sua própria língua. Amém, meus irmãos? Quando Marcos diz novas línguas, ele está falando da obra missionária. Porque o missionário, quando sai de um país para o outro, tem que aprender uma nova língua para falar do Evangelho de Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Amém. Então o poder de Deus é dado para quem quer trabalhar, para quem quer evangelizar, para quem quer fazer a obra de Deus. Irmão, não confunda emoção ou êxtase emocional com o poder de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa totalmente diferente. O êxtase emocional, ele se finda aí no culto. Você sente aquele êxtase, confunde com o poder de Deus, aí fala uma língua que você mesmo criou da tua cabeça, que Deus está lá no céu, olha para tu e fica lá, meu filho, o que é aquilo? Diga lá a mim, quem pode interpretar aquela língua ali? Porque isso não é daqui não. Conhece o Espírito? Não sei não, meu, não sei não, porque não sou eu que estou ali não. E você, meu filho? Ixi, também papai, não sei não, ele inventou da moda dele aí. Porque quando é emoção, a gente sai inventando. A gente sai decorando. Língua estranha não é decorada, meu irmão. Se você decorou, pare. Porque isso aí não é língua estranha, isso aí é da carne mesmo. É a vontade que você tem, eu até entendo, é a vontade que você tem. Agora pega essa vontade que você tem, vai consagrar sua vida, vai orar, vai jejuar, para que de fato o Espírito se manifeste em você e você fale línguas estranhas para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então não confunda a emoção com o poder de Deus. Emoção termina num culto. Aí sabe o que? É o que está acontecendo hoje, irmão. Não tem a boca de fumo? A boca de fumo. Que o drogado, quando vai, porque o drogado precisa da droga para poder dar aquele efeito louco na cabeça para ele se sentir bem. Aí quando acaba o efeito, o que ele faz? Volta de novo. Quando o crente não sabe distinguir o poder de Deus com emoção, é que nem viciado em droga. Aí ele fica de culto em culto, pulando feito pipoca. Olha, deixa eu ver. Ah não, lá na igreja Luz Divina está xoxo, não está, eu não estou sentindo, não está tendo aquele arrepio. Irmão, na Bíblia está dizendo que você tem que sentir arrepio, meu Deus, para sentir o poder de Deus. Aonde, minha gente? Não, é que o fogo que vem, é o fogo que vem de baixo para cima, que aonde? O Espírito está dentro de você, não é fogo que vem de baixo, queimando, não. Ele queima na alma. Aleluia. É na alma que ele queima. Glória. É na mente que ele queima. Aleluia. É na vontade que ele queima. É na emoção que ele queima. E aí sim você está envolvido pelo poder de Deus. E aí você abre a boca e glorifica a Deus em línguas para a glória de Deus. Aleluia. É no poder de Deus. E se nós não estamos tendo o poder que queremos, é porque nós não estamos tendo compromisso com Ele, é conosco. Então se nós temos compromisso conosco, não tem nenhum compromisso de mandar nada para nós. Amém? Ele manda porque Ele é misericordioso, mas Ele não tem nenhum compromisso. Porque nós não queremos compromisso com Ele. Nós já compromissamos conosco mesmo. E eu estou falando, vou falar de novo. Ezequiel 38, meus irmãos. É guerra pipocando para todo lado. E tem gente que está com a cabeça enfiada na terra. Não está atentando para as coisas que estão acontecendo ao redor. E está achando que a vida é uma brincadeira. Eu fico olhando. Agora eu não sei, tem quanto tu pensa que a vida é uma brincadeira. É uma zorra total. É uma felicidade imensa. Meu irmão, vamos colocar nossa vida diante do altar, porque a vida não está boa. A vida não está boa, a coisa não está fácil. A coisa está difícil, vai ficando difícil cada dia mais. E isso era para nos empurrar para perto de Deus, mas parece que está nos empurrando para longe. A situação vai se apertando, vai se afulinando, e nós, em vez de chegarmos mais do Senhor, vai estamos nos afastando mais e mais do Senhor, meus irmãos. Essa igreja aqui é para estar cheia na terça-feira, crente orando. Essa igreja é para estar aqui na quinta-feira, crente glorificando. É para estar cheia no domingo de manhã, crente orando, aprendendo a palavra, servindo no Senhor. Mas não, nós ficamos atolados em nós mesmos e nos
nos compromissamos com nós mesmos e preferimos nós mesmos em vez do nosso Senhor. Está aí a resposta que você tanto pede, querendo colocar as culpas nas minhas costas. Se não tem poder de Deus na nossa igreja ou na igreja do Brasil, é porque a igreja do Brasil não tem compromisso com o Senhor. Porque o dia que ela tiver um compromisso firme e sério, o poder de Deus vai vir sobejamente sobre a igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Então pense. Pense. Porque, irmãos, olha, a luz divina é um dos poucos lugares, e eu não, olha, irmão, olha, se você pensar que eu estou preocupado, que você gosta da mensagem minha, eu não estou nem um pouco preocupado, nem um pouco, nem um pouquinho. Ah, mas eu não gostei. O problema é seu, se não gostou, eu não tenho nada a ver com isso. Tenho nada a ver com isso, nada a ver. Ah, mas é pesado. Irmão, uma mensagem dessa aqui só é pesada para quem está errado. Só para quem está errado. Irmão, não, olha, quando um crente fala para você, olha, mas a pregação do pastor foi pesada, é porque tu está errado, miserável. Porque quem está certo, ele vai glorificar o Senhor, vai dizer, Senhor, muito obrigado pela correção que o Senhor está mandando para abrir meus olhos, para eu poder me colocar diante do Senhor. Mas quando a pessoa está toda errada, ela vai reclamar, a mensagem não foi boa, o pastor não pregou bem hoje, eu não senti aquela coisa, aquele fogo pela minha cabeça. Ô irmão, você quer ver uma coisa aqui, só para vocês entenderem como que é séria a coisa que eu estou falando aqui. Aonde é que está aquele texto que diz que se a gente fizer alguma coisa, juntará brasas vivas na cabeça da pessoa? Quem me ajuda aí? Me ajuda aí. Brasa viva, qual o texto? Tiago? Qual o texto? Me ajuda aí, me ajuda rapidinho, eu vou terminar. Quem tem eu vou achar já, peraí. Eu vou dar só um exemplo do que eu estou falando, da seriedade do que eu estou falando aqui. Abra em Romanos capítulo 12, versículo 20. Não lê na sua tradução não, sua tradução já está... 12, capítulo 12, versículo 20. Leia alguém. Está aqui, ó. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber. Porque se fizeres isso, amontoarás brasa viva sobre a cabeça dele. O que é isso? O que significa essa brasa? Não na sua cabeça, mas na cabeça do seu inimigo. O que é isso? Vamos supor, irmão, que eu sou um pecador, que minha salvação depende de entender esse versículo aí. E você tem a responsabilidade de me explicar esse versículo aí. O que você me explica? Do que fala isso aí? Está falando sobre a palavra. Qual é o sentido desse versículo aí? Não se ter fome e sede da palavra. Abençoar aquele que não está ouvindo, porque fazer bem para aquele que nos faz bem é ter pouco para fazer isso. Sim, mas qual é o sentido desse versículo aí? A palavra. Pastor, eu no lugar dessa pessoa, eu me colocando no lugar dela como sua inimiga, eu sentiria algo diferente, porque normalmente um inimigo não faria isso. Então seria a presença de Deus. Na cabeça da pessoa lá, do inimigo? A brasa aqui está falando do inimigo, sobre a cabeça do inimigo, não sua. Leia na sua tradução. Presta atenção na tradução de hoje. Você vai entender agora. Está igual. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Ah, não está igual. Não está igual. Se o teu inimigo tiver fome, o que você faz? Dá de comer. Se ele tiver sede, você faz o quê?
Se você fizer isso, você vai fazer o quê? Queimar de remorso e vergonha. Você vai fazer ele queimar de vergonha e remorso. A conclusão do 21. Porque, calma, porque ele é o seu inimigo e ele esperava que você fosse agir na mesma medida que ele. O que você fez? Você fez ao contrário. Ele sendo seu inimigo, você deu de comer, você deu de beber. Isso, se ele tiver consciência, ele vai ficar queimando de vergonha e de remorso. Amém, meus irmãos? Amém. Mas quantos irmãos pensam que isso aqui está falando do Espírito Santo na cabeça do camarada lá? E não tem nada a ver. A conclusão do 21, né? Leia o 21 e eu vou encerrar aqui. Vamos ouvir o Caleb louvar, depois nós vamos encerrar. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É que a gente para só no versículo e não consegue entender nem o versículo que lemos. Então, quando você faz isso, você vai fazer a pessoa lá queimar de vergonha e de remorso. Porque ela esperava uma atitude violenta sua e você foi com uma atitude benigna. E ele, se tiver consciência, ele vai ficar com remorso e envergonhado pela atitude que ele teve em relação a você. Está vendo, irmãos? Que não é brincadeira que eu estou falando aqui e vivo falando de domingo a domingo. Vamos nos encher do poder de Deus. Se encha de Bíblia e você vai se encher do poder de Deus e não vai confundir emoção com poder de Deus. Emoção é uma coisa, o poder de Deus é outra. Porque o poder de Deus, quando vem na vida da pessoa, a pessoa ela é constante na obra do Senhor. Ela não fica vacilando. Hoje faz, amanhã não faz. Hoje faz, amanhã não faz. Não. Se o poder está lá, ela vai fazendo até o fim. Não importa o que passe, não importa o que viva, ela vai fazendo até o fim. Esse negócio, não, eu estou cheio do poder de Deus. Faz hoje, amanhã não faz mais. Irmão, me desculpe, isso aí não é poder de Deus. O poder de Deus, você está cheio de Deus e você começa a fazer e vai fazendo até o fim, até morrer, você continua fazendo, porque o Espírito lhe impulsiona a fazer a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Fique de pé, vamos orar e vamos ouvir o Caleb louvando o Senhor e já vamos cear daqui a pouquinho na sequência. Oremos.